boa noite, boa noite! Estamos começando a nossa primeira live de uma sequência de várias lives que a gente vai fazer para apresentar para vocês os parceiros do Desafio Superação e com muita informação, muita dica e para vocês entenderem como que como que acontece esse desafio, como que esses parceiros vão estar ajudando os participantes. Então, agora, nesse momento, a gente vai começar a nossa live, a primeira dessa sequência. A gente tem nutricionista que vem hoje, que é a Caroline Moraes, que ela já está aqui, eu já vou chamar ela. A gente tem psicóloga, a gente tem coach, nós temos os parceiros que vão dar a premiação para as duas ganhadoras do Desafio Superação. A gente tem artesanato em macramê, a gente tem marmitas fitness, a gente tem doces saudáveis, a gente tem as mãos maravilhosas da Regina na parte de estética, a gente tem um kit maravilhoso de cosmético da Mary Kay, então vocês não podem ficar fora dessa, hein? Então, para ajudar a divulgar essa live, o que eu vou pedir para vocês? Vai nesse aviãozinho aqui embaixo, ó, e compartilha essa live com seus amigos. Manda para o máximo de pessoas possíveis. E se você já está curtindo aí essa sequência de lives, aperta aqui bastante esses coraçõezinhos aqui, porque isso faz com que o Instagram também dimensione essa live de uma forma muito melhor para mais pessoas, ok? Vou fazer a minha divulgação aqui também. Tô mandando aqui para uma galerinha, para essa galera assistir aqui a nossa live e não ficar de fora, mas vou salvar sim. Pretendo, né? Se o Instagram colaborar, eu estarei salvando essa live para ela ficar aqui e vocês conhecerem melhor aí a nossa proposta desse desafio superação, que realmente assim superou minhas expectativas em relação ao resultado, ao feedback que eu tive nas edições anteriores. E essa edição está trazendo novidades, está trazendo coisas novas aí de verdade aí para vocês, ok? Vou chamar então aqui a Carol. Vamos lá. Vou entrar aqui para participar e a gente vai falar sobre mitos e verdades da alimentação saudável. Oi, Carol. Olá! Tudo bom? Tá me ouvindo? Boa noite, pessoal. Sônia. Tô te ouvindo. Qualquer coisa eu boto o fone aqui de ouvido que eu acabei não botando. Eu só vou colocar aqui nos comentários o nome da live. Mitos e verdades da alimentação saudável. Deixa eu fixar. Legal que você estava falando do que tem de direito em relação ao desafio. Até eu quero ganhar isso. Não é, menina? Muita coisa legal, Nossa, cara. muita coisa legal, verdade. Muita coisa boa. Então, vamos lá. Carol, primeiro eu quero agradecer aí, você tá participando desse desafio, assim, foi muito bom ter recebido o seu sim para essa proposta, para esse projeto, muito obrigada. E obrigada também por participar dessa live, para a gente compartilhar um pouquinho aí do nosso conhecimento, tirar dúvidas aí das pessoas, que a gente ouve tanto falar de alimentação saudável, mas a gente sabe que com estudos, com pesquisa, as coisas, algumas coisas acabam se tornando mitos, outras coisas se tornando verdade, e isso é um ciclo, né? Eu acho que para qualquer área da saúde, conforme a gente vai fazendo esses estudos, isso vai acontecendo. Então, antes da gente falar sobre esse tema, eu queria que você se apresentasse, falar um pouquinho aí como é que você entrou aí na nutrição, como é que você trabalha, onde você trabalha, como é que você atende, fala um pouquinho de você. Então, meu nome é Caroline Moraes, como você já tinha dito. Eu trabalho com nutrição clínica, esportiva, biofuncional e ortomolecular. Também fiz gastronomia funcional
porque eu acho que tem tudo a ver, né? Se a gente sabe montar um prato legal, se a gente bota uma cara bonita naquele alimento e torna ele nutritivo, a gente vai querer comer. Então, eu acredito que isso agregou muito valor ao meu trabalho. E assim, a nutrição fez parte da minha vida desde cedo, porque eu tive problema com obesidade na minha adolescência, eu e meu irmão, e aí eu tive que mudar os meus hábitos alimentares. A minha família sempre teve o hábito de fazer muitas reuniões com muita comida, a minha mãe sempre proporcionou para a gente tudo em relação à alimentação industrializada e processada, porque eu acho que eu trabalhar fora, na época, na mente dela, ter uma coisa congelada e tudo mais, e eu me alimentava muito mal com meu irmão, e aí quando eu fui bem nova, adolescente, comecei a pesquisar sobre alimentação, gostar, e aí fui vendo e querendo saber mais, mais e mais, procurei ajuda, consegui perder peso, e acabou que daí não parei mais em relação a essa vida, e é o que eu gosto. Ah, muito bom. Assim, é interessante a gente conhecer um pouquinho da história, né, das pessoas, porque às vezes a gente pensa que nutricionista sempre foi magra, sempre se alimentou bem, né? E aí as pessoas veem que a vida real não é assim. Porque a gente vê muito Não, aí, principalmente agora nas redes sociais, né? As pessoas postam só as suas coisas boas, as vitórias. Mas é interessante porque através desse processo você buscou ser uma nutricionista para fornecer isso para as pessoas também, né? Isso é muito interessante. Eu tinha tirado aqui os comentários, mas eu vou ativar aqui novamente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar vendo aqui e a Carol vai estar respondendo para vocês, tá bom? Então vamos lá, Carol. A gente está fazendo uma sequência de lives devido ao desafio superação, que ele tem uma proposta, né, de mudanças de hábitos através da mudança de mentalidade. Eu entendo que para a gente ter resultado e a gente conseguir alcançar o que a gente deseja, independente do que seja, a gente precisa de apoios e profissionais envolvidos aí para que a gente consiga ser orientado e otimize esse tempo também do resultado. Sem pressa, né? Não é uma questão de querer as coisas rápidas, sem pressa, dentro do seu tempo, mas se você tiver o conhecimento do que você precisa, das suas necessidades, do processo, você consegue fazer com que isso aconteça de uma forma mais leve e prazerosa, né? E a gente percebe que as pessoas oscilam muito entre as dietas, compulsão, emagrecer, efeito sanfona. Então, assim, o objetivo do desafio de superação é para mostrar que é possível que esse processo seja feito de uma forma prazerosa com as ferramentas que a gente vai oferecer. E aí a gente vai falar sobre alimentação saudável no desafio, então eu queria que você desse aqui uma pincelada, uma brecha aí do que a gente vai comentar lá no desafio sobre alimentação saudável. A gente tem muitas dúvidas e mitos mesmo de alimentação saudável. Por exemplo, né? Foi um boom a questão da tapioca, né? Quando a tapioca, né, começou, que a tapioca é saudável, a tapioca é saudável. E aí, Carol, o que a gente pode falar sobre, por exemplo, trocar pão por tapioca? É trocar 6 por meia dúzia? Ou existe uma possibilidade de ser feito de uma forma melhor? Como é que a gente pode falar sobre esse assunto? Então, antes disso, o que vai ser legal do desafio também, para mostrar para as pessoas, porque assim, a comida ela envolve social, psicológico, cultural. Então, nesse desafio, o interessante é que não vai ter só... você vai estar desafiando pessoas e vai ter uma nutricionista só fiscalizando aquilo ali. Sim. Não é o nosso objetivo. Então, você vai ter uma psicóloga, você vai dar meios para as pessoas, porque assim, a gente não está bem todos os dias. E isso, a gente envolve, se meu sono não está legal, se o meu humor não está legal, eu posso compensar isso me alimentando bem, não me alimentando bem. Então, a comida, ela envolve social, psicológico, cultural, envolve as nossas emoções. A gente vai comer... Exatamente. Estou feliz, vou comemorar, posso comer, posso não comer. Então, são coisas que eu vou ajudar
assim como a psicóloga, assim como os outros profissionais envolvidos, né, nesse desafio. Então, a gente vai ter um caminho bem legal para seguir. Isso é bem interessante de falar. Não é só a questão você vai comer isso. Não, não necessariamente, é um Sim, caminho com todo. certeza. E A aí vai valer proposta muito a até pena. mesmo não é que seja uma consulta, não é nada Isso individual. A gente aí. tem um grupo, né, que vai estar lá 21 dias com metas, com informações, com ferramentas, com o feedback de vocês, né, com bate-papo, com uma proximidade a profissionais que talvez eles não tivessem acesso, né, de uma outra forma. E é isso mesmo, é entender que o processo, tanto da questão da alimentação, não só da alimentação, mas do próprio exercício mesmo, é uma coisa que precisa passar por uma questão social também. Por exemplo, na academia tem muitas pessoas que frequentam a academia mais pelo social, mas acabam se exercitando do que pelo exercício em si, né? Mas acabam se exercitando. Mas é legal que Verdade. leva a pessoa aí, né? É um motivo É verdade, legal, é sim. legal. Com Então, certeza. em Não, tá relação. valendo, tá valendo. Não, o importante é sempre ir. Eu acho que uma coisa que leva, às vezes, você ter uma amiga para ir junto é um motivo a mais. Você está conversando, está se exercitando. Um diferencial se você não gosta, vale a pena. Questão que você me perguntou. Realmente, o legal da alimentação é que, assim, e da ciência, né, que está sempre evoluindo. Então, a gente está sempre vendo o que seria melhor para a gente em relação a se alimentar e o que está evoluindo. Antigamente o café, também é um exemplo, o café antigamente não era legal, então não fazia bem. Hoje em dia a gente já vê que a gente pode tomar uma certa quantidade por dia, que ele é benéfico para a nossa saúde, traz benefícios. A tapioca, muita gente trocou o pão, vamos falar do pão integral, pela tapioca. Só que a tapioca ela é basicamente carboidrato, ela não é nutritiva, ela não tem fibras, ela não tem nada adicionado. Se eu quero consumir ela por algum motivo específico, dependendo, reforçando que nenhum alimento é vilão. Só que a gente precisa ter quantidade, frequência para consumir aquilo ali. Se é uma pessoa que quer emagrecimento, vai depender da dosagem também. Mas o pão integral ele ainda é mais interessante, porque ele tem fibras, né? Vai melhorar a função intestinal, vai dar saciedade. Então, para uma pessoa que quer emagrecimento, é muito mais viável. E aí as pessoas pensaram no glúten, e aí começaram a evitar o pão, pensando que emagreceria, mas na verdade não. O glúten ele é uma proteína de difícil digestibilidade, então ele incha um pouco nesse processo digestivo, mas ele não engorda. Mas ele faz mal para quem é celíaco. Então a ideia Então, o é. glúten, na verdade, ele faz mal para quem tem essa intolerância. Existe alergia a glúten ou é só intolerância? Então, existe sim. As pessoas que têm essa alergia, ela precisa evitar o consumo de alimentos que tenham o glúten. Com Já tem certeza. pergunta. Mas assim, as pessoas acabam tomando. Suquinho de maracujá para relaxar aqui. As pessoas ficam pensando muito assim, né? Já que falaram do glúten, vamos cortar glúten. E a pessoa, de uma certa forma, ela se restringiu, talvez, a uma coisa que ela comia tanto que ela viu o resultado, né? Sim. Então, eu como muita coisa com glúten. Eu como farinhas, né? Farináceos de uma forma geral, que tenha glúten. A própria aveia, hoje em dia, já vem com glúten, né? Por causa da mistura do processo. Então, assim, as pessoas acabaram eliminando, só que é que nem, por exemplo, o tal do chá emagrecedor, né? Que para você tomar o tal do chá emagrecedor, você precisa tomar 2 litros do chá, você tem um consumo maior de líquido, então você percebe o seu corpo desinchar, mas não necessariamente você está perdendo peso, né? Não é isso, Carol? E tem a questão da hidratação, que é super importante para o processo de emagrecimento, envolvem outros fatores, não necessariamente só o chá. Mas, lógico, existem estratégias, eu falo que nada funciona isolado, não existe uma coisa só, eu vou adicionar canela no meu café de manhã, que ela é termogênica e ela vai fazer a diferença. Se eu não fizer outros fatores que envolvem o processo de emagrecimento, eu não vou conseguir perder peso. Então, não é só um chá
ele ajuda? Ajuda. Tem chás que são termogênicos. Se eu não tenho uma quantidade de água suficiente por dia, eu não consigo me hidratar adequadamente, o chá é uma estratégia? É uma estratégia. Tem benefícios? Tem benefícios, mas não é só eu consumir o chá, não é só eu adicionar alguma coisa na minha alimentação. É um conjunto de fatores. Aí você falou do exercício físico, tem a nossa cabeça, a questão psicológica que a gente precisa trabalhar, o quanto que eu vou mudar e levar isso para minha vida. São vários fatores. O meu sono, o meu intestino, que E envolvem a esse alimentação, processo. ela interfere diretamente no intestino, né? O intestino é o filtro, né? E aí a gente Exatamente. começa a bater com essas questões, né? Você acabou de falar uma coisa que eu acho muito importante, faz muito sentido para mim. Nenhum alimento é vilão, mas eu entendo que a gente precisa ter um equilíbrio e não restrição, né? Então, o que a gente poderia, vamos assim, sem pensar no vilão, né? Mas assim, o que a gente poderia pensar de alimentos saudáveis que a gente deveria ter com frequência na nossa refeição, alimentos que a gente poderia meio que pensar aí se deveria consumir e ter na geladeira ou não, e os alimentos que a gente deve evitar, mas que não é proibido, mas que a gente poderia evitar. Então, vou começar falando de um que as pessoas têm um pouco de medo de consumir. Algumas pessoas, né? Eu escuto muito isso no consultório. As frutas, que são alimentos riquíssimos em fibras, né? Vitaminas e minerais. Né? A nossa principal fonte de fibras são legumes, verduras e as frutas. E de um tempo para cá tem um mito aí de que o excesso de frutas vai fazer mal para a nossa alimentação. Tudo em excesso faz mal. Mas Até a tem a água. questão também, exatamente, até a água faz mal se a gente exagerar. Então, a gente precisa adequar uma quantidade de frutas no nosso dia. A gente precisa escolher melhor algumas pessoas no processo de emagrecimento. Pode escolher algumas frutas que têm um pouco menos de carboidrato, dependendo do horário, dependendo do consumo, da frequência. Ah, não vou comer uma fruta isolada, que às vezes eu vejo, até mesmo em alguns desafios e tudo mais, ou até mesmo na internet, foto, pela praticidade. A pessoa só come maçã, banana. Pode variar, tem outras frutas aí na alimentação. Então, são alimentos que as pessoas têm deixado de consumir por medo, achando que tem muito açúcar e tudo mais. Não, é só comer de forma moderada e são alimentos que a gente tem necessidade. Quem gostaria de ficar tomando, eu não como legumes, verduras e frutas, vou ficar suplementando, tomando um polivitamínico a vida inteira? Não. Se alimentar de forma adequada, faz bem para a nossa pele, para o corpo. Então, a gente precisa perder o medo de consumir. Alimentos eventuais, os falsos saudáveis, né, que a gente fala. Peito de peru, peito de peru Ou pedir blanquê, aquele queijo, né, processado, que processado. não é merchandising aqui não, mas não tem como falar outro nome, né? A gente fala de queijo processado. Esses alimentos, porque antigamente também eu via algumas pessoas, vou levar de lanche que é prático. Ainda tem algumas pessoas que levam pela praticidade. Não que seja ruim, mas assim, não é uma coisa para fazer todos os dias. Levar o queijo processado para consumir. Então, assim, tem alguns alimentos, por isso que eu falo também da importância da gente estar sempre olhando o rótulo, dando uma olhadinha no que Eu tem, sou a porque às louca vezes dos a gente... rótulos no mercado. Eu demoro É, horrores para fazer compras porque eu sou a doida do rótulo mesmo. Até fiz uns stories nas últimas compras, né, para a pessoa meio que comparar. Se a gente vai comprar, por exemplo, um produto processado, vou falar assim, aquele molho de tomate, né? Eu faço molho de tomate em casa, mas eu sempre compro um meio que, pô, tem pouco molho, eu acrescento, mas eu evito de usar. Então, se eu vou comprar esse, cara, eu olho geralmente os ingredientes para ver quanto menos ingredientes tem e quanto menos aditivos químicos, né? Porque às vezes tem pouco ingrediente, mas muito aditivo químico, né? Não tem praticamente nada ali de tomate, às vezes tem manjericão, cebola, algum tempero. Então, geralmente eu tento evitar essas coisas com muito aditivo químico, né? Porque é uma coisa que eu prefiro não ter em casa. Mas não é uma coisa que também eu não vou falar, vou consumir, ai. Eu acho que um grande problema aí também, Carol, é essa culpa, né? De você estar comendo alguma coisa e, caraca, comi isso,
tomei suco de maracujá aqui com açúcar, ai, não queria consumir açúcar, mas, cara, eu não consigo tomar suco de maracujá. Eu posso optar por outras opções, mas eu amo suco de maracujá, então eu tento botar pouco açúcar. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse equilíbrio é muito importante e tá faltando, cara, porque as pessoas estão nos extremos, né? Você vê muito isso no seu consultório, esses extremos? Muito. As pessoas são 8 ou 80. E aí eu acho que isso contribui muito com não levar a mudança alimentar, porque que é uma coisa rápida, agressiva, isso não é mantido para a vida. Então, foi o que você falou. Às vezes é um alimento, até processado, que não é tão saudável. Ou um alimento que tem um açúcar. Mas se eu não como, se eu não consumo açúcar nunca, eu saí um dia e o suco, pedi um suco sem açúcar, veio com açúcar, não vou, eu vou trocar. Não necessariamente, você não consome aquilo nunca. Então, são coisas que a gente pode dar uma aliviada. A alimentação, ela pode, a dieta, né? Você pode mudar seus hábitos alimentares, a sua dieta, para emagrecimento, para ganho de massa muscular. Pode ter alimentos que você goste, não precisa ser nada sobrenatural. Só que aí é o que você falou, tem alimentos com uma frequência maior, tem alimentos com uma frequência menor. Os industrializados e processados, a gente vai tentar consumir menos. Até alimentos que a gente fala ser muito ruim, açúcar, doces, você pode botar dentro da sua alimentação saudável. Só que é uma coisa que você não vai consumir todos os dias, você vai consumir com uma frequência menor. É igual a algumas pessoas que pensam que você fazer uma alimentação saudável para perder peso, você não pode ter vida social. E aí você tem que ficar trancado, não ver família. Tudo bem que por enquanto a gente está passando por esse momento. Mas antigamente era aquela questão, Carol, esse mês é o meu mês, eu vou começar aqui com você, eu não vou, se tiver evento, casamento, 15 anos, eu não vou. Não, peraí. Também não é assim. É uma coisa que eu quero para a sua vida. Então você tem que aprender até mesmo como conviver Então não socialmente. vai sustentar isso, né? De não frequentar Exatamente. a vida social, de família, de amigos. E aí a gente tem alguns artifícios, né? Por exemplo, vou num barzinho com os amigos. Geralmente tem aqueles aperitivos super gordurosos, né? Mas tem também, talvez, um filé aperitivo que seja uma melhor opção. O que seria, por exemplo, uma opção assim? Se a gente fosse sair para um bar, o que seria uma boa opção assim para as pessoas escolherem? Eu tento sempre olhar e ver o que é menos pior daquele cardápio. Eu sei que tem lugares que às vezes a gente olha, o menos pior parece ser ruim ainda, né? Aí você vai olhar, às vezes, mesmo que seja um churrasquinho, alguma coisa, aí a pessoa vai fazer ele grelhado lá e é cheio de gordura. Mas às vezes é melhor um frango grelhado desse jeito, ou um churrasquinho lá de frango, sem queijo, sem nada, que não vai ter tanta gordura, do que alguma coisa, um pastel que é frito e tem um recheio, que às vezes tem um queijo dentro, alguma coisa empanada e frita, porque o empanado, ele dobra, triplica as calorias do alimento. Então, sempre tentar ver o que seria menos pior, ou algo que é bem legal, para as pessoas que não conseguem ter um controle, porque às vezes, mesmo que você peça um frango que não seja frito e tudo mais, esse frango lá é mais leve, vem uma quantidade grande e às vezes a pessoa come além do que precisaria porque está com fome. Então, uma estratégia também muito boa é a pessoa não ficar muito tempo sem se alimentar, não sair de casa para ir por fome, porque ela não consegue raciocinar sobre a escolha dela. Então, é interessante Come também a pessoa desesperadamente, né? Acaba tá comendo sempre... rápido. E aí acaba Exatamente. passando por cima de um processo que é super importante, que é a mastigação também, né? Exatamente, que aí a gente sentiu o cheiro lá do alimento, a gente está com fome, sentiu o cheiro do alimento, olhou lá, a gente vai iniciando o processo digestivo. Então, é mais do que só eu mandar o alimento para dentro. Eu tenho que mastigar, eu tenho que olhar aquilo ali para mandar informação para o meu cérebro, que vai mandar para o meu estômago, até para eu saber a questão da minha saciedade. Então, envolve um pouco mais do que só eu escolher minha comida e comer. Com certeza. E desses mitos e verdades, assim, Carol, o que você mais vê assim no consultório? A gente já falou da tapioca, do pão, das frutas, né? Que as pessoas estão colocando as frutas como vilão. O ovo era um grande vilão também, né? O ovo era questão de aumentar o colesterol. Hoje a gente vê que as gorduras são necessárias. A gente precisa consumir, a gema do ovo é rica em gordura, mas não é uma gordura ruim.
Então, as gorduras são necessárias para o nosso organismo, questão de equilibrar nosso colesterol bom e ruim, os nossos hormônios. A gente precisa, não em excesso, de um pouquinho de gordura. Então, eu não preciso tirar a gema do meu ovo, até porque a clara, ela vai dar esse suporte, esse equilíbrio no consumo. É só manter, né, a minha alimentação saudável, fazer exercício físico, não precisa ter esse medo do consumo da gema do ovo. Uma coisa que eu escuto muito que as pessoas, não só no consultório, mas assim, eu vejo a nível de internet, Instagram, é o medo do carboidrato. Então, essa é uma questão que até polêmica em alguns momentos. As pessoas até fazem dietas restritas em carboidrato de forma errada, né, chamadas de low carb, porque low é pouco, não zero. Então, algumas pessoas fazem de forma errada e depois tem o ganho de peso com esse tipo de alimentação, que não é uma coisa sustentável, dependendo de como a pessoa faça. Então, assim, Até o porque o nosso carboidrato... organismo precisa, né? Ele vai pedir em algum momento. Eu Exatamente. acho que o nosso organismo é tão perfeito que ele tenta ir se equilibrando, né? Então, assim, se você faz uma dieta restritiva, ele estava acostumado com X calorias, X porções de gordura, de carboidrato, de proteína, e você restringe ele, opa, tem alguma coisa acontecendo, vamos trabalhar para que isso volte, né? Isso também Exatamente. acontece com o exercício. Pô, você tá fazendo ali a série direitinho, malha 6 meses bem, aí teve que parar por causa de uma pandemia. O corpo começa a pedir, ele começa a dar sinais de dor, de insatisfação, de cansaço. Isso é para muita coisa, né? Não é só para alimentação. Mas na alimentação eu acho muito nítido. Por exemplo, na TPM, a gente começa a sentir necessidade de alguns tipos de alimentos para saciar faltas e desequilíbrios hormonais, né? Mas essa questão do carboidrato é algo que muita gente tem falado dessas restrições, mas eu tenho visto também muito mais informação adepta à inclusão do carboidrato. Eu tenho visto muitos nutricionistas conversando sobre essa restrição excessiva, né? Aí como começou o boom do excluir da vida, e a gente viu que estava tendo problema, eu estava vendo muitos pacientes que estavam mantendo o peso, não estavam conseguindo mais perder, ou seja, já tinham perdido um pouco porque fizeram uma restrição, e aí o emagrecimento começou a ficar bloqueado, a pessoa para de perder peso, dependendo do tipo de exclusão que ela faz. E aí, Certo. por conta disso, e o medo das pessoas em relação a vários tipos de alimentação, essas dietas mais restritivas, a gente começou a divulgar um pouco mais isso. Mas não só em relação à exclusão do carboidrato, outros mitos aí em relação à dieta e tudo que... Nada que é muito restritivo é sustentável. Não é, de verdade. Eu acho que para tudo também, né? Não só para alimentação. Porque Sim, se você se restringe demais a qualquer coisa na sua vida, você não vai conseguir sustentar, isso vai trazer algumas sequelas. E o que eu percebo, por exemplo, eu cheguei a fazer uma pós-graduação em grupos especiais, exercício, atividade física para grupos especiais, e eu tinha uma professora que ela estava fazendo pesquisa sobre cirurgia bariátrica. E aí ela teve, isso já tem muito tempo, tá? De lá para cá deve ter aumentado ainda mais. Eles passam por uma restrição alimentar devido à cirurgia bariátrica muito grande. É lógico que eles vão emagrecer também, né? Só que essa restrição tem gerado, e isso eu não ouço muito essa informação ser espalhada, né? Eu não sei por ser a nível comercial, qual é o interesse que tem aí por trás, de que muitas pessoas estão tendo outros transtornos alimentares, como a bulimia, anorexia, devido a essa restrição alimentar por causa da bariátrica. Muitas pessoas têm sucesso na bariátrica, sim. Não estou dizendo que não é um procedimento que possa ser feito. Não tenho conhecimento suficiente para dizer o que é certo e errado. Eu tenho minha opinião baseada em algumas informações que eu tenho. Mas essa restrição, por exemplo, da cirurgia bariátrica, vem gerando algumas outras disfunções, né, alimentares. E isso é muito sério. até mesmo o alcoolismo. O alcoolismo, com certeza, que aumentou muito na pandemia e que as pessoas acabam compensando, porque, vou beber
meio que o álcool, assim, porque assim, eu bebi muito na minha adolescência, mas depois de lá pra cá eu acabei abrindo mão do álcool. Acho que foi mais por uma fase mesmo. Mas o álcool tira esse apetite momentaneamente, ele faz com que a pessoa não sinta essa fome. E aí, De- como ele tem também uma alimentação muito líquida, né, nesse início, isso acaba meio que tendo uma conexão. dá uma saciada assim, mas eu acho que é a questão também da pessoa não aguenta um volume muito grande de comida, a bebida ela entra e sai, ela entra e sai. Então também tem essa questão. Mas assim, a questão da cirurgia bariátrica, eu acredito, e é o que eu falo, não que eu não encaminhe pessoas para a cirurgia bariátrica, mas eu acho que assim, é uma alternativa depois da gente ver se a pessoa ela já tentou emagrecer, se ela tem algum tipo de comorbidade, se ela tem algo que esteja atrapalhando esse processo Sim, sim. dela, ou se esteja relacionado com a saúde dela. Então, assim, o legal, até mesmo do grupo que a gente está colocando, coach, psicóloga e tudo mais, porque eu acho que é isso. Não é só eu tirar a comida de uma pessoa ou trocar a comida da pessoa. Então, para o sucesso que você falou, tem muita gente que tem muito sucesso. Eu tenho mesmo pacientes que têm super sucesso com a bariátrica e Com são super certeza. disciplinados. Realmente eles mudaram a vida, mudaram os hábitos alimentares, mas eles fizeram um preparo antes para isso. E Eles tem uma ficaram equipe meses. pós, né? Multidisciplinar Exatamente, pós, com educador físico, nutricionista, psicólogo, exatamente. Na verdade, é uma equipe pré, durante e pós, porque é um processo de mudança e é uma mudança também de cabeça. A pessoa precisa mudar. O segredo do sucesso do emagrecimento é uma mudança, que a gente fala muito, mudança de estilo de vida. Então envolve o mentalidade. comer direito, o exercício físico e mudar a cabeça também. É difícil pra caramba, é mudar o Não pensamento, é trabalhar isso fácil. todos os dias. Eu falo que desde a minha época de obesidade, é uma luta da minha cabeça comigo, todos os dias. Dizer que hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, até sendo nutricionista, que eu sou um ser só do suco detox e tudo mais, não, eu sou uma pessoa normal. Eu tenho os mesmos pensamentos, eu tenho as vontades e tal, só que a diferença é E que. aí tem também essas crenças, né, de que alimentação saudável, você tem que só tomar suco verde, só comer coisas sem glúten, só comer coisas sem lactose. Aí tem até os memes, né? É sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem vida, sem gosto, sem nada, né? Porque mas É, também tem um mito de que essas comidas são ruins e não são. Depende não. muito. Já fiz muitas comidas ditas saudáveis sem glúten que foi um desastre e já fiz comidas que foram maravilhosas. Então, assim, é o experimentar, né? Você comentou lá no início que frutas, verduras e legumes precisam ter na nossa alimentação, mas muitas pessoas têm essa dificuldade desse consumo. O que eu geralmente falo, né, para os amiguinhos da minha filha, que eu vejo às vezes, né, uma discrepância até de alimentação, com meus amigos, adultos e tudo mais, cara, você já experimentou isso de formas variadas? Então, assim, poxa, eu, Juliana, não gosto de cenoura batida no suco. Mas eu como cenoura cozida, eu como cenoura crua, eu como cenoura assada, entendeu? Porque no suco eu não gosto. Beterraba com cenoura, suco de beterraba com cenoura, eu não curto. Mas eu adoro beterraba. Entendeu? Então, assim, se a gente mostrar formas variadas, eu não gostei dessa batata, baroa. Então eu vou fazer de uma outra forma. E ir variando, por exemplo, recentemente eu postei a couve, né? Que você faz no forno. Gente, maravilhosa. Eu não sou de comer couve refogadinha, não. Mas daquele jeito, eu quero fazer com tudo. E vou te falar, sabe com o que eu fiz depois? Com aquela folha do brócolis, sabe aquele brócolis que não é o igual couve-flor, não, é aquele outro brócolis que é uns raminhos bonitinhos? Qual o Aham. nome? Eu não sei o nome desse. Tem. Qual é ele? O americano É, esse é o americano que parece, eu não sei, tem um que é igual ao tem um couve-flor que é e esse é o outro. menorzinho. É o menorzinho. Isso, tem. Ele vem com Menorzinho. muita É folha. mais difícil de Olhei achar pra ele. ela, olhei assim, eu falei assim, eu vou te comer hoje. Aí eu fiz, tirei o talo, quero aprender a usar os talos porque eu fico agoniada com esse lixo todo que a gente faz.
Botei azeite, botei sal, piquei igual a couve, botei. Gente, show! Não jogo mais essa folha fora. Então, assim, é você também estar aberto. Você precisa estar aberto para essa mudança, precisa estar aberto a uma mentalidade nova. Não é fácil, como você falou. A vida não é retilínea, são altos e baixos, né? E essa luta a gente sabe que não é fácil, não é fácil mesmo. Até porque a gente tem neurotransmissores aí agindo, né, para que a gente sempre consuma determinados alimentos que a gente está acostumado a consumir. Verdade ou não? Verdade, por isso que eu falei que a gastronomia me ajudou, porque algumas questões, lógico que a gente tem preferências, né? Eu tenho pacientes que gostam mais de alimentos que fazem croque, tem outros que preferem alimentos mais pastosos, então isso ajuda. Tem pessoas que não comem legumes e verduras, mas comem frutas, então dá para dividir. E aí, Carol, se eu fizer uma sopa de vez em quando, batida, que eu não vou ver os legumes e tal, eu tomo. Dá para botar isso 2, 3 vezes na semana para eu conseguir aumentar a minha ingestão. Então, assim, tem estratégias, não necessariamente só a sopa, mas assim, vou fazer um Sim. omelete, vou botar uma sujeirinha de um alho poró, de alguma coisa. Tem pessoas que vão encarando. Então, algum molho, às vezes, mais saudável, que dê para botar Panqueca na colorida. salada, que dá para acrescentar. Hoje em dia a gente tem muita estratégia e até tem programas de televisão, né, que falam sobre algumas pessoas que têm horror a vários tipos de comida e o chefe vai lá, prepara de forma que esconde lá os sabores e tal, e a pessoa come Sim. aquilo ali e passa a amar. Então, mas o legal de reforçar é que assim, quando a gente se reeduca em relação à alimentação, o paladar ele muda. Então, não que a pessoa vá gostar de tudo, mas alguns alimentos que eram ruins, ou o sabor era bem ruim, ele pode ficar, isso aqui eu Sim. estou aceitando, pode não amar, mas pode tolerar. E a longo prazo, coisas que não gostava, a pessoa passa a gostar. Então, é chato no início, porque são coisas novas, você Leva vai um tempo. aprendendo, Leva um tempo leva para essa tempo. adaptação. Não é na primeira vez que Isso você vai aí. experimentar que você vai gostar. Isso aí, mas vale a pena insistir, né? Porque é Sim, algo que. Alimentação, eu falo que é sempre um investimento, porque se você não quer gastar a longo prazo, né? Com questão de internação, medicação e tudo mais, o exercício físico e a alimentação é um investimento para você economizar no futuro com isso, né? com É a certeza. questão de que eu ouvi um profissional de educação física falando tem umas 2 semanas que o exercício físico para ele é como liberdade. Liberdade dele a longo prazo não depender de pessoas, dele abaixar, dele levantar, dele conseguir ter essa. Então, achei Bem isso. fantástico a ideia dele. E é isso Sim. mesmo. Então, é um conjunto de ideias, né? Para a gente poder pensar nisso a longo prazo. O que Com a gente, certeza, às eu vou te vezes. dar um exemplo. É muito fácil, assim, por exemplo, chocolate. Eu só comia chocolate ao leite. Aos poucos eu fui aderindo ao chocolate meio amargo. E hoje, quando eu como chocolate ao leite, eu como. Não é que eu não como. Ganhei uma barra de chocolate ao leite. Eu vou comer. Adoro chocolate. Mas o amargo eu prefiro. Entendeu? Até o 85% eu como bem. Super bem. Mate, eu só tomava mate industrializado. Já estou começando, e aí é um processo, foi o que a gente falou, leva um tempo, de tomar o mate natural, com limão. Hoje eu tomei mate natural com limão sem açúcar. Eu falei, gente, como é que pode, né? E assim, é incrível o quanto que o paladar muda, o seu gosto muda, porque tem a memória também, né? Do gosto, do paladar, de tudo mais. Isso é muito importante. E aí, nessas escolhas, Carol, de alimentação saudável, eu acho que o maior mito de tudo, 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 é achar um alimento vilão. Entendeu? Um alimento, por exemplo, como o ovo, que é um alimento saudável, um alimento natural, in natura mesmo, e você achar ele vilão. Então, assim, é vilão É, para quem? Né? É a quantidade. Eu como 5 ovos, sei lá, 10 ovos todo dia, porque o exagero também vai ser um vilão, para mais ou para menos, né? Então, eu acho que o como a gente maior falou, dá até a questão da água, é né? esse. Sim, De igual exagerar. a água. E a É, pouca água é, também. exatamente. A gente fala sempre nisso, né? Se eu como pouco em relação a vitaminas e minerais,
Se eu como poucos alimentos ricos em vitamina C, eu posso ter a carência dessa vitamina, isso vai me fazer mal. Mas se eu também tiver excesso de determinados tipos de vitamina, Sim. eu também vou ter problemas. Então é questão de estar sempre equilibrando. E a questão dos alimentos, não existe um alimento vilão. Algumas pessoas falam muito do feijão também. Em questão de, eu vou ganhar peso com feijão, porque é questão de não me fazer bem. Às vezes a pessoa não sabe fazer um certo preparo daquele alimento, ou bota gordura junto, enche ele de carnes mais gordurosas. Então, assim, também é você saber preparar, você saber a quantidade que você vai consumir, a frequência que você vai consumir. Então, nenhum alimento é ruim. Mesmo os alimentos que a gente imagina que estão lá na lista número 1, a Sim. gente pode tentar consumir ele de vez em quando, se é uma coisa que faz parte da vida daquela pessoa, que nem você falou a questão do chocolate. Tem pessoas que às vezes entram, Carol, eu quero mudar meus hábitos alimentares e tal, mas tem um problema. Qual é o problema? Sempre tem a questão. Não, mas não é só a questão do chocolate. Tem gente que às vezes, Carol, você pode tirar tudo da minha vida, mas não pode tirar X coisa. Não, a gente vai ter que administrar, vamos negociar. Porque realmente, às vezes, dependendo se for o chocolate, a pessoa come um quadradinho todo dia, não vai ser esse o problema dela em relação a ganho de peso, em relação a alguma taxa dela estar desregulada. Não é esse o problema. Mas se a pessoa come uma caixa, uma barra de chocolate todos os dias, ou não consegue ter um controle sobre algum alimento, isso é ruim. Carol, eu fico meses sem consumir um bolo, mas se eu for consumir o bolo que estiver na minha casa, eu como o bolo inteiro. Então, passa a não fazer ou não comprar e tenta se adaptar a comer menos. Então, vai num lugar e come um dia e fica um tempo sem consumir. Então, assim, são algumas estratégias que a gente vai usando a longo prazo para tentar tirar esse foco. E às vezes não é nem questão da comida, às vezes é um outro fator que está levando a pessoa àquele consumo. Às vezes é uma ansiedade, que você falou da questão da TPM, né, que a gente às vezes transforma a emoção e alguma questão hormonal no alimento, ou às vezes numa irritabilidade. Então, são vários fatores que fazem essa diferença, mas é a gente só, mais uma vez, saber o que consumir, quando consumir, na quantidade, a frequência daquele alimento. E nenhum alimento é ruim. E aí entra vocês. Eu sempre falo assim, eu ouço muito na academia, assim, eu quero emagrecer, vim fazer exercício. E como é que tá a alimentação? Não, a alimentação eu sei que é saudável, eu vou fazer a alimentação, já fiz algumas mudanças aqui, eu me alimento bem. Aí, conforme eu vou conversando com a pessoa, você vai vendo algumas falhas, aliás, às vezes muitas falhas, né? Assim, só que eu não sou nutricionista, né? E aí eu entendo que tem que ter um equilíbrio, eu entendo que são alimentos processados, ultraprocessados, né? E aí eu percebo, às vezes, uma ansiedade nessa alimentação, enfim. E aí eu sempre falo, poxa, vai numa nutricionista, porque é importante, porque assim, por mais que a gente saiba o que é alimento saudável, vocês vão saber a necessidade adequada, né? O equilíbrio adequado para aquele paciente, dosar, ter essa conversa, né, próxima dele, para que ele entenda, né, esse equilíbrio, que às vezes um alimento é saudável, sim, mas naquele momento, talvez por uma necessidade, não seja o adequado, e aí vocês é que vão estar falando isso. Então, assim, é muito importante esse trabalho em conjunto, nutrição, educador físico, a psicologia, não tenho dúvidas disso. O desafio me mostrou muito mais isso. E, Carol, é a primeira vez que você está participando do desafio nessa terceira edição. Eu tive 3 nutricionistas diferentes. Eu acho isso fantástico, porque cada uma tem uma forma, né, de explicar, de demonstrar. E tudo isso que a gente falou aqui agora, a gente vai se aprofundar aí no desafio. Lembrando que, sim, não é uma consulta individual para ninguém, porém, a gente consegue aprofundar e tirar
dúvidas mais frequentes que vão estar ali na rotina delas e que vão aparecer, que às vezes a gente não lembra na hora de falar, né? E isso que vai ser legal. A primeira semana já vai ser a semana da Carol. Cada semana tem uma profissional responsável. A primeira semana já vai ser a semana da Carol, com muitas metas, muita informação. Fala um pouquinho, Carol, o que a gente está pretendendo aí, mas deixa um suspense aí no ar, porque a gente não pode liberar todas as informações, não. Eu acho que o mais legal de ter, vamos dizer, uma nutricionista 24 horas, né? Que o desafio vai proporcionar isso, é que foi o que você falou, surgiu a dúvida, jogo lá no grupo, vou perguntar. A dúvida, às vezes, de uma pessoa que a gente nunca imaginou e a gente comete aquela falha, a gente ouviu aquela dúvida do outro, teve a resposta, opa, eu estou fazendo isso sem perceber. Então, o legal é que vai ter essa questão. Tem a questão também de como é um grupo, né? Tem a parte motivacional, tem os desafios da semana, diários e tudo. Eu vou dar os desafios e as metas para todo mundo. Então, vamos dizer que uma semana a gente vai tentar evitar algum grupo de alimento. Ou vai tentar adicionar mais algum grupo de alimento, que às vezes eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade de adicionar aquele alimento. Então, o que eu acho legal é que a gente consegue ter uma mudança naquele período e consegue depois levar. Talvez quem participar do desafio consiga depois ter mais eficiência sozinho, levando a alimentação, que já vai ter uma ideia do que precisa fazer. A ideia principal do desafio é essa mudança de hábito, com a mudança de mentalidade, mas para tornar essas participantes não independentes de que não precisa procurar nutricionista, não, mas elas, com essa responsabilidade, elas terem essa consciência e levar tudo que elas aprenderem, tudo de informação, seja treino, seja os feedbacks de vocês, o bate-papo que a gente vai ter um bate-papo ao vivo para elas tirarem dúvidas para a vida, para aquilo ali ficar marcado. E eu vou te falar, Carol, a maioria dos feedbacks que eu tive, das pessoas que realmente se comprometeram no desafio, é esse. A maioria do feedback é esse, de que vou levar isso para minha vida. Eu falo com essas participantes pós, né, desafio, e elas falam, poxa, Ju, consegui colocar na minha rotina os exercícios porque eu vi que eu não precisava de muito tempo para isso. Poxa, Ju, consegui equilibrar melhor a minha alimentação, busquei uma nutricionista, poxa, entrei em contato com a nutricionista do desafio, foi maravilhoso. Então, assim, é uma coisa que é para dar continuidade mesmo, e não ficar dependente de ninguém, e entender o momento que você está, né? E tá aberto aí essas mudanças, porque as mudanças vão acontecer. Não é à toa que são 21 dias, né? Que o pessoal fala que geralmente as mudanças de hábitos acontecem em torno de 21 dias, mas é uma chaculejada aí para justamente fazer as pessoas refletirem bastante no seu comportamento, olhar mais para si, né? Olhar mais ao redor. Então, assim, eu fiquei muito emocionada mesmo com os feedbacks que eu tive pós-pandemia. A Natane está aqui, ela vai ser uma das pessoas convidadas, porque eu bloqueei ela do desafio, porque ela ganhou o primeiro e o segundo. Eu falei, Natane, você não vai participar do segundo do terceiro desafio, porque fica sem graça. Só você ganha, não. Porque são duas ganhadoras. E a Natane ganhou em primeiro lugar, tanto no primeiro e na segunda edição. Eu falei assim, agora você vai entrar como parceiro. Você precisa mostrar também quais foram as suas estratégias para você ganhar primeiro e segundo lugar. Então, você está como minha apoiadora aí, minha colaboradora. E a Natane, depois do desafio, isso ela vai comentar numa das nossas lives, ela abriu o próprio negócio dela. Foi tanta mudança de questão de autoestima, autocuidado, de você se olhar, porque a mudança desse desafio não é só... Tem pessoas ali que vão querer emagrecer, mas tem pessoas que têm outros objetivos, né? Então, assim, o objetivo... Ah lá, ela respondendo, Nós de Amor é a empresa dela. Que é uma empresa de Ai, que legal! Então, assim, é isso. Para mim, eu como educadora física, eu fico muito feliz quando a pessoa chega assim e fala assim, Ju, eu consegui dar uma volta no quarteirão, coisa que eu não conseguia nem andar antes. Ju, eu consigo brincar com meus netos hoje, eu não conseguia sentar no chão.
Aí, pô, vem Natane pra mim, Ju, eu abri meu próprio negócio por causa do desafio. Caraca, isso aí é de chorar, entendeu? Porque você viu a mudança real na pessoa, né? Essa transformação. E eu tenho certeza, Carol, que a sua participação vai ser fundamental nessa terceira etapa, nessa terceira edição. Quero agradecer aqui novamente a sua participação nessa live, mas principalmente no desafio. Ah, eu que agradeço. Imagina, eu que agradeço. Eu conheci a Carol, a gente se conheceu pessoalmente numa consulta, mas eu conheci a Carol pelas redes sociais, fui atrás dela para a gente elaborar uma reeducação alimentar que para mim, que me ajudou bastante, tem me orientado bastante, a gente conversa muito, né, Carol? Isso aí. No privado. E a gente se alinhou tanto que eu falei assim, cara, a nutricionista da segunda edição, né, a Raquel, Obrigada, Raquel, eu adoro o seu trabalho, te admiro muito. Eu falei, poxa, ela não vai poder participar da terceira edição, mas vou ter a Carol aí, vou abraçar a Carol, que a gente se identificou muito da forma como a gente trabalha. E eu tenho essa sorte, sabe, de atrair pessoas assim com muita afinidade e que está trazendo um trabalho muito bacana para o desafio e para os projetos de uma forma geral. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Vou deixar aqui só a informação de que quem quiser mais informações sobre o desafio, tirar dúvidas ou até mesmo já se inscrever, eu vou entrar para esse desafio hoje, pode mandar uma mensagem para mim no direct ou acessar o link lá na minha bio, que já tem ali o acesso direto ao link para fazer o pagamento com cartão, ou se você preferir fazer por transferência, aí vocês entram em contato comigo. Carol, muito obrigada. Beijo, beijo, beijo. Pessoal, façam a inscrição, vale a pena, vai dar super certo, vocês vão adorar. Um beijo. Obrigada, Carol. Vou tirar aqui, sai para mim, que eu não estou conseguindo tirar. Vê se você consegue sair. Foi. Então, vamos finalizar hoje. Quero agradecer a todos que participaram aqui, principalmente a Carol aí, que se disponibilizou a fazer essa live, esclarecer várias dúvidas aí sobre alimentação saudável. E esse tema vai ser aprofundado no desafio. Então, se você busca essa mudança, se você quer realmente apertar esse botão de start de uma vez, entra para o desafio, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida sim, tá bom? Fez na minha, gente, que eu que estava organizando, gente, como que faz diferença na minha vida esse desafio, para vocês com certeza muito mais, tá bom? Uma ótima noite para vocês e amanhã tem mais live. Amanhã tem a live com as delícias do Deli, doces saudáveis, que a gente vai estar contando um pouquinho da história deles aqui. Eu já vou fazer a postagem da próxima live. Não percam, porque vão ter muitas dicas também de doces saudáveis. Beijo, tchau, tchau!